Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao NayaCast, o podcast da Naya. Aqui a gente fala muito sobre autocuidado feminino, saúde emocional, saúde mental, principalmente voltada para essa regulação do sistema nervoso. Trazemos muitos tópicos também sobre espiritualidade na prática, sobre autoconhecimento feminino, saúde integrativa e bem-estar de uma forma holística, integral. Tudo isso forma o estilo de vida Naya, que é um estilo de vida com mais presença, leveza e prosperidade. Eu sou a Nayara Oliveira, fundadora da Naya, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um erro muito comum e quase invisível na vida de muitas mulheres bem-sucedidas: o de saber conquistar, mas não saber descansar. Então respira fundo, já pega o seu chá ou o seu cacau e vamos para o episódio de hoje. Então eu quero começar o episódio de hoje falando sobre um erro que existe e que muitas mulheres bem-sucedidas estão cometendo, mas nem mesmo percebem. São mulheres que conquistaram muito, mas estão cada vez mais cansadas. E esse erro é justamente o que faz com que elas fiquem cansadas, esgotadas, exaustas e sobrecarregadas. Muitas mulheres, sim, deixam de colocar o autocuidado no seu dia, que são práticas. O autocuidado não é uma coisa isolada, não é só um skincare, não é só você passar um creme no cabelo, hidratar o seu cabelo, passar um creme anti-rugas ou aqueles cremes para olheira. O autocuidado, de fato, ele não é só sobre isso. E sim, tem muitas mulheres que nem fazem isso, que nem tiram um tempo para se cuidar, que eu diria que esse é o primeiro passo para um autocuidado de verdade, é você tirar um tempo para você, ok? Mas não é só sobre práticas superficiais, não, é algo muito mais profundo. É algo que precisa envolver a sua mente, o seu corpo e o seu espírito, que é algo que a gente defende muito aqui na Naya. Então eu também quero falar alguns pontos dessas mulheres para que você também perceba se você é essa mulher, se você está vivendo dessa forma. Então, geralmente, essas mulheres que são muito bem-sucedidas, ou então mulheres que estão aí com uma grande ambição profissional, ou também mulheres, né, que vieram dessa linhagem, são mulheres que produzem o tempo todo. E é muito interessante porque sempre quando eu converso com essas mulheres, elas falam muito que elas são ligadas no 220. Essa é uma frase muito comum delas. E apesar de eu nunca ter falado isso, mas eu venho de uma linhagem assim, então eu sei muito bem como é isso. E eu também já fui essa mulher que precisava estar produzindo o tempo todo. É uma mulher que está sempre ocupada, ou seja, sempre tem alguma coisa para fazer. Geralmente essa mulher fala que tudo depende dela, que ela não pode parar, porque é como se ela parasse, o mundo fosse acabar, o mundo parasse também. E mesmo que isso não aconteça de verdade, né, o mundo continua aí funcionando, mas ela sente que é como se tudo dependesse dela, o mundo dela acabasse. Então ela não se permite parar, ela simplesmente não consegue parar, porque se ela parar, tudo para. É como se tudo desmoronasse. Então foi colocado também uma carga muito grande em cima dessa mulher. E aqui eu não estou falando que esse erro é culpa da mulher. Não, eu estou apenas apresentando um fato. Que existe sim todo esse histórico dessa ancestralidade, do meio onde essa mulher foi inserida, do que ela aprendeu, né, de como ela deveria ser e de como ela deveria viver, do que ela deveria buscar, que fez com que ela se tornasse essa mulher. Ela aprendeu a ser dessa forma. Ela precisou, inclusive, também, muitas vezes ser dessa forma, porque se ela não fizesse,
ninguém faria. Isso é validado, isso é um fato também. Só que o que acontece? Essa mulher, ela sempre tem uma sensação de que está sempre devendo algo, de que ela sempre tem alguma coisa para fazer, de que ela precisa sempre estar em atividade, ela sempre precisa estar ativa. É por isso que ela sente culpa ao descansar, porque é como se isso não fosse permitido para ela. Isso não faz parte do que ela aprendeu, isso não faz parte do meio onde ela estava inserida. Ela simplesmente não pode descansar, não pode parar. E também, quando ela descansa, ela pode até descansar, né? Ela até pode parar, mas é um descanso que não restaura, não é um descanso de verdade. Ela pode até dormir, ela pode ir para uma praia, sair com as amigas, desopilar, mas principalmente o mental dessa mulher está sempre ativo. E é por isso que isso é um grande indício, isso é um grande gatilho para a exaustão e para a sobrecarga. Porque simplesmente ela não dá um descanso para a mente dela. Ela está sempre em atividade. E aqui também eu quero falar que o erro, ele não é trabalhar muito. Qual que é esse erro, né, então, dessa mulher? Não é necessariamente trabalhar muito, a não ser que esse trabalho ele seja realmente algo muito exaustivo, algo que essa mulher não tenha realmente tempo para parar, tempo para ficar com a família. É algo, sim, que você tem que rever, por exemplo, se você vive nessa dinâmica, se você está se identificando com essas características dessa mulher. Mas, muitas vezes, o erro, e eu falei muito sobre isso no episódio passado, não é só o trabalho. O trabalho é algo muito bom, principalmente quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente se vê realizada realmente, porque o trabalho, ele nos torna pessoas úteis para a sociedade, para a vida, para a nossa comunidade. É algo maravilhoso. Mas sim, o trabalho ele não pode definir a sua vida. Ele não pode ser tudo na sua vida. Ele deve ser uma parte da sua vida. E por que eu falo que o erro dessas mulheres também muitas vezes não é trabalhar muito, mas é a sensação de que elas devem, de que elas precisam fazer. O erro é viver nesse modo de produção constante, medir o seu valor pelo quanto você faz e não saber acessar o descanso real. O erro é você não olhar para esse profundo. Por que você sempre precisa estar fazendo? Qual é realmente o verdadeiro motivo de você não conseguir parar? Será que o mundo realmente vai acabar se você se permitir 10 minutos, 1 hora de relaxamento profundo, por exemplo? Sendo que o dia tem 24 horas, entende? Então, o erro é estar nessa produtividade constante, e isso foi algo que a sociedade colocou muito na nossa mente, que se a gente não produzir, e eu falo isso para o mundo inteiro, se a gente não produzir, se a gente não fizer, se a gente não alcançar, é como se não fôssemos nada. E é por isso que o nosso valor acaba sendo medido pelo quanto a gente faz. E é muito interessante também que eu percebo que, principalmente quando a gente está conversando com alguém, conhecendo pessoas novas, sempre perguntam: o que você faz? Como se aquilo definisse realmente quem a gente é. Só que não. Você não vai dizer quem a pessoa é só porque ela é médica, só porque ela é advogada, só porque ela é terapeuta, só porque ela é engenheira. Sim, isso diz sobre a pessoa, mas não diz tudo sobre a pessoa, porque muitas vezes aquela pessoa nem está no cargo, na profissão que ela gosta. Então eu acho que ao invés de a gente se perguntar o que você faz, nós deveríamos perguntarmos uns aos outros quem você é, o que você gosta,
qual é a sua visão de mundo. Aí sim, você ia conseguir entender de uma forma mais profunda sobre aquele outro ser humano. Mas a gente foi tão incentivados a estarmos em uma sociedade que preza o status, a quantidade, né, ao invés da autenticidade, do autoconhecimento, que é por isso que a gente está muitas vezes nessa corrida dos ratos, onde a gente acha que a gente tem que fazer para alcançar, para ter, e assim, isso trazer um senso de segurança. Mas é um senso de segurança ilusório. E eu diria que é simplesmente porque você não está com seu sistema nervoso regulado. Então você aprendeu a conquistar, porque foi isso o que lhe ensinaram desde muito nova. Mas talvez você nunca tenha aprendido verdadeiramente a descansar. E aí é que está o grande problema. Esse é o grande erro. Porque a mulher, ela sempre tem que viver produzindo, principalmente as mulheres, tá, gente? Porque se a gente não produz para o trabalho, a gente precisa produzir para a família, para os amigos, para o nosso meio social, para tudo. A gente tem que ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa prima, colega, profissional. Então, olha só o tanto de carga que já é colocado para a gente. A gente sempre tem que estar na atividade. E é por isso que há essa dificuldade de parar sem culpa. Porque se você parar, qual vai ser o seu valor? É como se você estivesse perdendo o seu valor. E existe também uma sensação muito comum de que descansar é perder tempo. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu acho que essa era uma das minhas maiores questões, um dos meus maiores erros. E eu sempre achava que se eu pausasse, eu ia perder tempo, porque eu tinha que alcançar muitas coisas na minha vida muito cedo. Até porque a gente vive numa sociedade onde muitos jovens estão com muito sucesso. Mas eu também queria lhe perguntar uma coisa: o que é sucesso para você? Será que o sucesso que você busca, será que ser essa mulher bem-sucedida é algo que você sempre quis ou que a sociedade implementou como sendo o modelo ideal? Será que sucesso para você é realmente o que você está alcançando? Porque foi exatamente isso que eu comecei a me perguntar. Será que eu realmente estou perdendo tempo? Para mim ou para os outros? Será que esse sucesso que eu estou buscando é bom para mim ou para os outros? Então, esse é um questionamento essencial que eu digo para você se fazer. Porque você vai sim, muitas vezes, recalcular toda a sua rota. Mas se isso acontecer, saiba que você apenas despertou. Despertou para o seu autoconhecimento, para o seu propósito. E um ponto importante aqui que eu quero trazer é que o corpo, ele não foi feito para viver em desempenho constante. Estudando muito sobre a espiritualidade, eu sinceramente sinto que a gente veio aqui nessa terra para se desenvolver. A maior parte do nosso tempo deveria ser direcionada para autodesenvolvimento, para autoconhecimento e não para o trabalho. Novamente, o trabalho é uma parte do nosso dia. E quanto mais, eu também quero muito trazer esse assunto sobre quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente transborda no nosso trabalho, porque o nosso trabalho é uma extensão de quem nós somos. Quanto mais a gente se trabalha, mais sucesso a gente consegue ter no nosso negócio. E talvez seja por isso que muitas vezes você busca ser essa mulher bem-sucedida a todo custo. E quanto mais você busca, quanto mais você faz, parece que menos vem.
E agora eu quero falar um pouquinho sobre esse não saber descansar. Muitas pessoas, elas estão tendo um descanso muito superficial. É um descanso, entre aspas, onde quando essa mulher para, ela fica no celular, ela vive em distrações e ela foge da realidade. Isso não é descanso, isso é apenas distração. O descanso real é você voltar para um estado de presença e você desacelerar o seu sistema nervoso. É você regular o seu sistema nervoso, porque provavelmente o seu sistema nervoso está preso em um estado de luta e fuga. Ou seja, é como se você estivesse sempre em alerta. É por isso que você não consegue parar, porque o seu corpo foi programado para você estar sempre atenta, sempre em alerta. E dessa forma, você nunca vai conseguir descansar de verdade. Descansar não é você simplesmente parar o seu corpo, pausar, ou ficar ali no celular, ou ficar escutando alguma coisa. Não. É simplesmente acalmar e regular principalmente o seu sistema nervoso. E outro ponto muito importante que eu quero trazer aqui é sobre a desconexão com o corpo. Uma mulher que está nesse estado, ela provavelmente é desconectada do seu corpo, ou seja, ela não percebe os sinais de cansaço, ela ignora os seus limites e ela vive muito mais na mente do que no corpo. E quando você se desconecta do seu corpo, você perde o seu principal guia, a sua principal bússola. E muitas vezes, quando você é uma mulher que vive mais nesse mental, você só tá no modo racional. Você não se conecta com as suas emoções, com a sua intuição e tudo que vai acontecendo no seu corpo vai se acumulando, porque você não se auto-observa, você não tem autoconhecimento para entender o que está acontecendo no seu corpo, ou até mesmo para entender que tem algo errado no seu corpo. Você acha que é normal estar sempre cansada, ou você acha que é normal estar sempre exausta, porque a sua vida é muito corrida. Mas isso não é natural. Pode até ser normal, porque foi tido como uma norma social, vamos dizer assim. Mas natural, isso não é. Isso vai totalmente contra a sua natureza. E as consequências disso é que isso vai se acumulando no seu corpo, todas essas emoções, todos esses sintomas vão se acumulando até virarem uma bola de neve gigante. E aí, para você resolver essa bola de neve, é muito mais difícil do que você resolver um grãozinho que começou ali pequeno. Por isso que aqui na NAI a gente também fala muito sobre práticas de prevenção, para que você entenda primeiro o que está acontecendo com o seu corpo desde os sinais primordiais, sabe? Dos principais, dos primeiros sinais que o seu corpo está dando, para que você vá tratando isso e para que isso não se torne uma bola de neve. Porém, se você já chegou nesse nível de uma bola de neve, saiba que também não é impossível. É super possível, sim, reverter os seus sintomas, só que, claro, vai precisar de um pouquinho mais de dedicação. E aí, vamos falar sobre as consequências de você não se conectar com seu corpo, de você não perceber esse erro, de não conseguir descansar. Você começa a ter muita exaustão emocional. Você começa a apresentar quadros frequentes de ansiedade, uma sensação de vazio mesmo com conquistas e dificuldade de sentir prazer. Por quê? Porque, novamente, o seu corpo está em modo de sobrevivência, de luta e fuga, de escassez. Então, ele vai priorizar isso, ao invés de prazer, de alegria, de prosperidade, de abundância. Ele não entende essa linguagem, ele entende a linguagem que você foi programada.
a linguagem da escassez, da sobrevivência e da dificuldade. E qual seria esse caminho de volta, né? Como seria voltar para um corpo que preza a prosperidade, a abundância, a felicidade, a alegria e a saúde, principalmente? Não é sobre fazer menos apenas. Claro que você precisa redirecionar a sua vida, mudar os seus hábitos. Aqui a gente gosta muito de iniciar pela mudança de hábitos, que vai facilitando esse seu processo de reprogramação. Mas também algo muito importante que a gente frisa nesse início é sobre regular o seu sistema nervoso, voltar para o seu corpo e aprender a desacelerar com segurança. Porque descansar também é uma habilidade que se aprende. Então, antes de finalizar, eu quero lhe perguntar uma coisa. Em que momento da sua vida você aprendeu que precisava estar sempre produzindo? Eu quero que você tire esse momento, inclusive, que você está escutando esse NayaCast, e pegue um papel, uma caneta, respire e tire esse momento para você, tentando lembrar em que momento da sua vida você aprendeu que precisava estar sempre produzindo. E já comenta aqui também que eu quero saber. Então é isso, mulher. Se esse episódio fez sentido para você, envie para outra mulher que também precisa ouvir isso. E se você quer continuar aprendendo mais sobre autocuidado, regulação emocional, saúde integrativa, autoconhecimento, tudo sobre o estilo de vida Naya, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum outro episódio do NayaCast. Obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente e eu te encontro no próximo episódio. Menos correria, mais presença.